Boa noite. Outro estudo do livro Consciência Espírita estamos iniciando agora. Hoje iremos iniciar o capítulo 3, o programa existencial e o trabalho na seara espírita. O nosso trecho da mensagem de Emmanuel para a abertura do estudo é da carta a Tiago, capítulo 1, versículo 22, e que faz parte do livro Cartas Universais e o Apocalipse, o Evangelho comentado por Emmanuel. Separamos esse parágrafo. Cumprir a palavra do Mestre em nós é o programa divino. Sem a execução desse plano de salvação, os demais serviços sob nossa responsabilidade constituirão muita admiração e respeito do campo inferior do mundo, mas nunca a realização necessária. Vamos ver as pontes que o entendimento dessa mensagem de Emmanuel faz com o estudo que iremos iniciar nessa noite. Emmanuel aqui nos chama a atenção para algo da máxima importância na vida de cada um de nós, espíritas. Porque a mensagem é sobretudo direcionada ao movimento espírita. E ele diz assim: cumprir a palavra do Mestre em nós é o programa divino. Emmanuel, de uma forma pedagógica, nos chama a atenção para o fato que é o mais significativo. A palavra do Cristo, o Evangelho, à luz da doutrina espírita que temos recebido, tem um papel principal a ser realizado. É conosco mesmos. É com a mudança, é com a renovação íntima que somos chamados a fazer no nosso universo íntimo. E aqui precisamos dizer, e não na vida dos outros. A essência da mensagem do Cristo é, a partir da iluminação íntima que possibilitarmos, do despertamento para a realidade espiritual da vida que fizermos conosco mesmos, é que estaremos realizando o programa divino. A partir do trabalho conosco, aí somos chamados a estender a mensagem para os demais. Mas não se pode, como infelizmente ocorre ainda com muita frequência, achar que as mensagens, achar que a revelação espírita tem importantes ensinos para os outros, para a melhora pessoal dos outros, para ser aplicado pelo familiar nosso, por aquele colega de ideal da instituição espírita. Negativo. É para conosco, individualmente, primeiramente. Porque, como Emmanuel aqui coloca, este é o programa divino. E não adianta a gente querer aplicar o Evangelho aos outros sem ter feito o trabalho de renovação suficiente conosco mesmos, porque aí nós estaremos saindo desse programa. Ou estaremos complicando os compromissos que assumimos na espiritualidade para conosco mesmos. Por isso Emmanuel continua: sem a execução desse plano de salvação,
de libertação, entendamos aqui salvação nesse sentido, libertação dos apegos, das sombras, dos condicionamentos doentios que trazemos do passado e que estão em nós, sem a execução desse plano de salvação, os demais serviços, sob a nossa responsabilidade, constituirão muita admiração e respeito no campo inferior do mundo. Entendamos aqui, respeito e admiração no campo inferior do mundo, Emmanuel se refere ao reconhecimento passageiro, humano, imediatista. Às vezes, até mesmo aquele que podemos ter na própria instituição espírita, por trabalhos a que nos dediquemos lá. E esse reconhecimento, Emmanuel conclui dizendo, nunca será a realização necessária. Porque a realização necessária e imprescindível é a de executarmos o programa divino na palavra do Mestre, em nós. É aí que começa. E aí aonde, em inúmeras encarnações, nós andamos fugindo. Muitas vezes amparados por doutrinas religiosas, dogmáticas e imperfeitas. Mas agora, com a doutrina espírita, onde não há dogmas, onde não há rituais e onde não há como querermos continuar alimentando a mentira que trazemos de outras encarnações, onde sempre achamos bom e fácil aplicar o Evangelho para os outros, sem fazer o trabalho de renovação conosco mesmos. Isso agora tem de parar. Isso também é assunto que nós iremos tratar nesse tema, o programa existencial e o trabalho na seara espírita. Porque esse programa existencial está profundamente associado ao trabalho que realizamos em nossa consciência, conosco mesmos, para se refletir em um trabalho de qualidade na seara espírita e onde nós estivermos. Vamos para o primeiro slide do nosso estudo dessa noite. O movimento espírita começou com os fenômenos de efeitos físicos. Após esta fase, inicia-se a era dos fenômenos intelectuais. Agora está na era dos fenômenos morais. Esse capítulo inicia-se fazendo uma referência a essas grandes etapas que marcaram o movimento espírita. Primeiramente, quando do seu surgimento, através, sobretudo, dos fenômenos físicos, de materialização, que chamava a atenção de forma brusca para a intervenção que o mundo espiritual estava realizando no mundo físico. Após esta fase, inicia-se a era dos fenômenos intelectuais, aqui se referindo, sobretudo, ao desenvolvimento da revelação espírita através da psicografia e de possibilidades dentro da mediunidade intelectiva, que representou uma fase dilatada até recentemente. Porque agora a obra nos chama a atenção para essa nova fase, a dos fenômenos morais. É porque é chegado o momento do amadurecimento do movimento espírita em estabelecer
no seu comportamento individual de cada um de seus seguidores, um atestado de espiritualização e de renovação íntima que não pode mais ser adiado. Tal como estávamos há pouco, estabelecendo os comentários sobre o texto do Espírito Emmanuel. Continuemos. Não será por meio de muito fazer, de muito agir, que poderemos avaliar um crescimento moral. Mas é pelo muito sentir, pelo esforço para desenvolver as virtudes, cumprindo as leis divinas, no imo do coração. Aqui nós vamos dar uma paradinha maior para assimilar bem o conteúdo desse parágrafo, porque ele é muito importante no tema que estamos tratando. Primeiramente, nós somos chamados aqui a atenção a uma tendência ainda associada às estruturas ególatras que trazemos, aonde muitas vezes, ao termos marcado o nosso encontro com a doutrina espírita e nos possibilitado ao trabalho na seara espírita, passamos a exercer em termos de amplitude e de tempo de tal forma expressivo como que para nos dar um certo nível de consciência tranquila ou de dever cumprido. O problema todo é quando esse excesso de compromissos, mesmo na área espírita, choca-se com a ausência de presença espiritual, de consciência nossa no trabalho que está sendo feito. Nós passamos a realizar, às vezes até compromissos na área mediúnica, de forma condicionada, aonde vamos ao trabalho semanal como um cumprimento do dever. Inclusive nesse período que nós estamos agora de pandemia, aonde a grande maioria dos centros espíritas estão com suas reuniões mediúnicas interrompidas, muitas dessas pessoas que direcionavam muito o seu foco para o valor circunstancial daquele trabalho na casa espírita, sentem-se sem chão para colocar os pés. Porque dizia, agora? Como fica meu trabalho mediúnico que não está sendo realizado? Esse tipo de preocupação é o resultado desse trabalho movido em termos circunstanciais e não em termos existenciais. Porque quando é focado por esse ângulo que já vimos trabalhando desde os estudos anteriores, aqueles que não assistiram, eu indico que, se puderem, acessem o canal no YouTube e assistam os estudos anteriores, aonde esse foco dado mais às situações das circunstâncias, desprezando o que é mais importante, que é a consciência nossa presente no trabalho a ser realizado, faz com que agora, nesse período, muitos se sintam agoniados, desassossegados interiormente. Mas, sobretudo em relação a isso que citamos de exemplo do trabalho mediúnico, aqueles que se dedicam ao estudo do Espiritismo de forma contínua, como aliás deve ser todos aqueles que trabalham na reunião mediúnica, eles já sabem
que o trabalho com os espíritos necessitados, assim como o trabalho com os benfeitores espirituais, não se restringe àquela meia hora, uma hora de atividade semanal na casa espírita. Já sabiam que o trabalho continua quando sai da reunião mediúnica. E se agora, temporariamente, aquele espaço menor não está sendo preenchido por força da pandemia, haveria de ter consciência de que a espiritualidade, muito mais atenta e sabedora do que nós, previa essa circunstância que estamos vivendo agora da pandemia e possibilitaria acesso a outra espécie de trabalho, principalmente quando nós vamos dormir, nos momentos de desdobramento do nosso espírito, aquele trabalho que não pôde ser realizado na instituição física do centro espírita. De certo modo, aqueles que já têm certa afinidade com o trabalho mediúnico sabem que não poucas vezes o trabalho que foi realizado no centro espírita na reunião à noite é desdobrado na madrugada em outras reuniões que se dão no plano espiritual com a assistência de espíritos benfeitores, socorrendo espíritos que não puderam ser suficientemente atendidos na reunião no plano físico. Então não deveria representar nenhuma surpresa. Na verdade, só representa surpresa e dificuldade para aquelas pessoas que estavam ou estão fazendo o trabalho mediúnico de forma circunstancial, sem aprofundamento, sem busca de estudos. Muitas vezes, apenas como cumprimento de dever, pois às vezes aprenderam que se não fossem para a reunião mediúnica, poderiam ser castigados por obsessores. E por isso vão, como se diz popularmente, na lei do apuço. E agora que não pode ir e não tem o esclarecimento que o estudo mediúnico daria, ficam com sérias dificuldades. Mas não precisam ficar, como nós estamos vendo nesse estudo. Então não será por meio do muito fazer, do muito agir, que poderemos avaliar um crescimento moral, mas é pelo muito sentir, pelo esforço para desenvolver as virtudes, cumprindo as leis divinas no íntimo do coração. Então, ao estarmos nessa sintonia de trabalho interior, de conquista de virtudes, de melhoramento moral, automaticamente associado a isto, há um amparo e assistência de espíritos benfeitores que possibilita-nos, de fato, estarmos cumprindo com o propósito existencial nosso. O Espiritismo trabalha com o intuito de revelar como funciona o espírito imortal, em profundidade, de modo que o espírito encarnado possa aplicar esse conhecimento em sua vida. É interessante quando a obra coloca esta frase, de revelar como funciona
o espírito imortal em profundidade. Esse funcionamento, e ele vai se dando, e aqui nós já dissemos mais de uma vez, à medida que ampliamos o nosso conhecimento sobre a realidade do mundo espiritual, como por exemplo nos é mostrado nas obras do Espírito André Luiz, nas obras do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, nas obras de Ivone do Amaral Pereira, nós passamos a nos nutrir de determinados detalhes da realidade espiritual da vida que nos dão amplo conhecimento de como funciona o mecanismo das leis divinas associada ao espírito imortal. Mas o que é mais importante, para que o espírito encarnado possa aplicar esse conhecimento em sua vida. Mas vejamos bem, em sua vida atual, no momento presente. Não é para aplicar quando retornar ao plano espiritual, após a desencarnação. É para aplicar agora, de tal forma que a nossa maneira de viver, de pensar, de agir, de sentir, no dia a dia, seja percebido por nós mesmos como num nível de consciência diferente daquele que habitualmente nós tínhamos antes. Então, ter vários compromissos em várias áreas de atuação, no trabalho, na vida social, na vida espiritual, mas em todas elas, e trabalhando a consciência de espírito imortal, que analisa fatos, acontecimentos, ocorrências do dia a dia, pelo prisma, pelo ponto de vista da imortalidade, que ao mesmo tempo está e somos nós mesmos, em termos espirituais. É fundamental perguntar-se: estou fazendo exercícios para exercitar a virtude do discernimento, que me auxilia a fazer boas escolhas, ou seja, escolhas conscienciais? Essa proposta que é colocada a nós aqui no livro é no sentido de que ao longo do dia nós tenhamos vários momentos onde a gente possa parar e refletir. Como estou? Como estou me sentindo? Estou consciente de que eu sou espírito em transição pelo corpo? Tenho consciência de que interajo a todo momento com energias de variadas dimensões, desde as energias dos espíritos encarnados que convivem comigo, como e sobretudo dos desencarnados, mesmo que a princípio eu não sinta o impacto dessas energias, mas eu estou trabalhando a minha consciência da existência delas. Porque como nós aprendemos, e isso inclusive é alvo também dos estudiosos da física quântica, que para que um fenômeno seja percebido e seja constatada a sua realidade pelos nossos sentidos, é muito positivo que previamente ele já exista em algum nível de percepção interna em nós, como o pensamento, a consciência.
saber que algo pode acontecer e ter ideia exata de como poderia se dar essa ocorrência, já ajuda ao que na física quântica chama de acesso, de choque, de conflito de energias que possibilita a sensibilização a algum órgão do sentido. Então, como estão esses exercícios? Cada um de nós. É preciso, cada vez mais, estarmos conscientes de que só na medida em que o conhecimento que já adquirimos do Espiritismo vai encontrando pontos de apoio e de aplicação em várias situações no dia a dia, é que esses conhecimentos estarão dando-me enfoque consciencial diferente. E eu estarei também, ao mesmo tempo, trabalhando esse nível de consciência alterada, entre aspas, comigo mesmo. Alterada aqui, porque não é mais aquela consciência habitual, amortaçada apenas por objetivos e por objetos do plano físico. Mas agora também está trabalhando a percepção e a consciência das energias, dos fluidos e das vibrações espirituais. E ainda nesse texto é importante quando diz que me auxilia a fazer boas escolhas, ou seja, escolhas conscienciais. Por exemplo, quando nós estamos sendo alvo de uma crítica, de uma advertência, até mesmo de um descrédito, do ressentimento de alguém, como é o impacto dessas energias contraditórias ao se dirigirem para nós? Como é que eu estou presente em percebê-las e agir da forma espiritual mais adequada, sem me precipitar numa reação emocional de desequilíbrio? É nesse sentido também que se aplica esses exercícios para exercitar a virtude do discernimento. Estou colocando em prática o dever de viver como espírito imortal, ou apenas estou vivendo como uma criatura efeito? É interessante como a obra vai nos chamando a nos questionar, para que, de fato, essa perspectiva consciencial, existencial, esteja sendo mais trabalhada. E aqui é colocado para nós essa indagação a título de reflexão. Estou colocando em prática o dever de viver como espírito imortal? Principalmente agora, nesse período tão tumultuado e difícil da pandemia? Analiso, percebo e discrimino notícias e fatos que me chegam do ponto de vista espiritual, do espírito imortal? Ou muitas vezes digiro e reajo como criatura efeito? Criatura efeito, aqui entendamos, espírito que nasceu no berço e vai morrer, desintegrar-se no túmulo? Como a grande maioria que sintoniza com a matéria estão vivendo agora? Como eu estou trabalhando esse momento de crise que a humanidade toda passa? É em situações como essa
que essa perspectiva de espírito imortal tem que estar sendo trabalhada. Ou nós esperamos trabalhar ela quando? Quando desencarnar? Ou quando a vida voltar ao que temos a maior ansiedade, a normalidade? Aí a gente vai trabalhar a perspectiva consciencial de espírito imortal. É quando tudo estiver resolvido? É claro que não. É sobretudo para momentos de crise e de problemas, como estamos tendo atualmente. Vamos analisar agora um último slide, porque esse tema nós estaremos continuando no próximo estudo nosso. A ausência do bem é fruto de algum aspecto de ignorância ou de rebeldia que mantemos. Se nós não exercitarmos o bem, alguma coisa fica em seu lugar. Então, esse trabalho de consciência de espírito imortal e de harmonia com as leis divinas, cuja base maior é a lei do amor, sempre estará nos projetando e nos estimulando a buscar e agir em ações do bem. Se essa busca e essa ação estão amortecidas, há uma causa. Aqui nós somos direcionados a refletir sobre essa causa. Algum aspecto de ignorância ou de rebeldia que mantemos. Ignorância por precisar ainda ter melhor conhecimento da realidade espiritual da vida. Rebeldia por ainda alimentarmos certas emoções contrárias ao que a vida nos trouxe ou nos traz, contrárias às leis divinas. E por isso não nos sentimos suficientemente habilitados a estar mais atento e cuidadoso com as necessidades do próximo. Mas se não estiver havendo essa ignorância, nem essa rebeldia, diariamente nós sempre estaremos tentando de algum modo minimizar a dificuldade de alguém, nos envolvermos em algum projeto do bem, de divulgação espírita, de envolvimento, quer por um conselho, uma palavra a alguém, mas nós estaremos despertos a agir, associados aos benfeitores espirituais. E concluindo, aqui nos é dito, se nós não exercitarmos o bem, alguma coisa fica em seu lugar. Não precisa dizer aqui alguma coisa que não presta, né? Então, ficam para nós essas reflexões na introdução desse tema. É preciso trabalharmos agora, sem adiamento, essa consciência de espírito imortal. No que a gente pensa, no que a gente sente, no que a gente faz. E em como os impactos dos conflitos e dos desequilíbrios que o mundo material nos traz e a forma equilibrada, alicerçada, que intimamente eu já tenha condições de expressar e equilibrar aquilo que me chega. Quero lembrar a todos que esse vídeo estará disponibilizado no nosso canal no YouTube. Aqueles que nos acompanharam pelas redes sociais, se possível, compartilhe esse vídeo. Até o próximo estudo. Uma boa noite para todos.